seja bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir e hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais. Nós já vimos aqui no canal as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Como o próprio nome diz, as substantivas, a oração desempenha a função de um substantivo. Por isso, elas são classificadas lá em subjetivas, porque sabemos que o substantivo está presente nos sujeitos. Nós temos orações substantivas objetivas diretas e objetivas indiretas, completivas nominais. Então, todas essas situações, nós sempre temos a presença de um substantivo que é a palavra principal dentro dessa função, ou seja, é o núcleo, certo? Depois nós vimos as orações adjetivas, que desempenham a função de adjetivo. Elas acrescentam uma qualidade a um termo citado anteriormente, em outra oração, na oração principal. E agora nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais e, como o próprio nome já diz, agora elas vão então representar a função, desempenhar a função de um advérbio. Vejam aqui, desempenham a função de advérbio, funcionam então como um adjunto adverbial dentro da frase, são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou então uma locução adverbial. Lembra que uma locução sempre é formada por duas ou mais palavras e elas são classificadas de acordo com a circunstância expressa, de acordo com a ideia que ela passa. Nós temos ao todo 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Vamos ver. Bem, a nossa primeira oração subordinada adverbial é a chamada causal. Como o próprio nome já diz, expressa a ideia de causa ou motivo. Então, as principais conjunções subordinativas ou locuções empregadas neste caso são porque, que, como, pois, já que, visto que, uma vez que, porquanto. Nem todas foram anotadas aqui. Trouxe aqui 2 exemplos. Cheguei atrasado porque o trânsito estava congestionado. Vejam, aqui eu tenho a conjunção porque está mostrando a causa do meu atraso, certo? Este assunto aqui tem a ver com pontuação. Vejam, a oração subordinada adverbial, ela pode vir em diferentes partes dentro do período. Quando ela vem deslocada, isto é, vem no início do período ou no meio, ela deve estar separada por vírgulas. É o caso aqui, eu poderia antecipar, eu poderia começar o período dizendo, porque o trânsito estava congestionado, eu cheguei atrasado. Bom, nesse caso, eu teria uma vírgula. Mas na ordem direta não há esta necessidade. Até é opcional, eu posso colocar a vírgula, mas não há esta obrigatoriedade. O segundo exemplo, aqui, eu já iniciei com uma locução subordinativa, justamente para nós ilustrarmos este exemplo da pontuação. Já que não podemos viajar, vírgula, vamos ler. Agora, após a pandemia aos poucos vai passando, aos poucos as pessoas estão começando a viajar novamente. Mas nós tivemos um período em que praticamente não se viajou. Então, foi um tempo de colocar várias leituras em dia. A leitura não deixa de ser também uma viagem. Bom, aí nós vamos para as orações subordinadas consecutivas. Essas passam ideia de consequência. Nós tivemos antes aqui a causal, passa a ideia de causa, agora então as consecutivas que passam a ideia de consequência.
Quais são as conjunções aqui mais usadas? Que, de modo que, de sorte que, né, de forma que. Nós temos aqui mais locuções. E normalmente nós temos antes o termo tanto, né, citado já na oração principal. Isso não é uma regra, mas é o que normalmente acontece, né? Um exemplo aqui. O palestrante falou tão baixo, tanto ou tão, né? Então, o palestrante falou tão baixo que tivemos dificuldades para entendê-lo. Essa conjunção aqui que passa então essa ideia da consequência. Tivemos dificuldades em função aqui do baixo volume da fala do palestrante, né? Poderia também dizer, ele estudou de sorte que conseguiu ingressar na Universidade Federal. Vejam, agora eu não coloquei aqui o termo tão ou tanto. Estudou de modo que conseguiu o ingresso na Universidade Federal. Ele estudou tanto, poderia também dizer, de modo que garantiu o ingresso na Universidade Federal. Tá bem? A oração subordinada adverbial comparativa passa a ideia de comparação. E aqui nós temos mais locuções conjuntivas do que conjunções propriamente, né? Veja aqui as mais usadas. Como estabelece uma comparação, assim como, tal, tanto quanto, do que, tal qual, e assim por diante, né? Temos outras locuções aqui. 2 exemplos. Este jovem é dedicado como um profissional experiente. Tá? Vejam, aqui nós temos a conjunção comparativa. Tá? Às vezes nós também temos aqui casos de advérbios de intensidade, né, que enfatizam essa comparação. Né? Este jovem é tão dedicado como um profissional experiente, por exemplo. Né? Ou este jovem é mais dedicado que ou do que um profissional experiente. Né? Estou aqui mantendo esta mesma ideia para ver de diferentes formas como nós podemos fazer uso, né, destas comparações. Um segundo exemplo. Ela estava nervosa, tal qual sua mãe. Vejam, aqui eu tenho na segunda oração, eu não escrevi o verbo. Vejam, o verbo aqui está subentendido. Né? Ela estava nervosa, tal qual sua mãe esteve ou estivesse. Né? Então, poderia também dizer aqui, empregar uma outra conjunção ou locução conjuntiva. Ela estava nervosa, tanto quanto sua mãe. Ok? Bom, a oração subordinada adverbial concessiva. Aqui passa uma ideia de concessão. Este é um caso em que muitas vezes o aluno tem mais dificuldades de fazer uso ou de reconhecer esta conjunção ou locução conjuntiva. Tá? A mais usada aqui é embora ou ainda que, né? Apesar de que ou apesar de, né? Por mais que. 2 exemplos aqui. As pessoas participaram da corrida embora chovesse. Tá? Novamente, né? Se a locução vem para o início do período, nós vamos ter a necessidade de colocar vírgula. Vamos trazer esta oração subordinada para o início, dizer, embora chovesse, vírgula, as pessoas participaram da corrida. Segundo caso, por mais que insistissem, o suspeito nada declarou. Vejam, aqui nós estamos iniciando o período com a oração subordinada, por isso nós temos então aqui a presença da vírgula, certo? Aqui nós temos a locução conjuntiva, como na anterior nós temos embora a conjunção.
E aqui temos agora a oração subordinada adverbial condicional, que expressa a ideia de condição. Quais são aqui as conjunções mais utilizadas? Se, caso, salvo que, contanto que, desde que, além de outras. 2 exemplos. Iremos ao passeio desde que não chova. Tá? Vejam, na dúvida, eu sempre tento substituir esta locução ou conjunção, conforme for o caso, por uma outra, para ver se ela de fato é compatível. Então, iremos ao passeio se não chover. Claro, com o se, aqui eu preciso, com a conjunção se, eu preciso modificar o verbo, se não chover. Ou, iremos ao passeio caso não chova. Novamente, eu posso trazer esta oração subordinada para o início do período e aí colocar uma vírgula. Desde que não chova, vírgula, iremos ao passeio. Se não chover, vírgula, iremos ao passeio. Segundo caso, se eu tiver oportunidade, vírgula, farei uso da palavra. Ou farei uso da palavra se eu tiver oportunidade. Tá? Contanto que eu tenha, aí eu vou mudar o verbo, contanto que eu tenha oportunidade, farei uso da palavra. Próxima, oração subordinada adverbial conformativa. Passa a ideia de conformidade. As conjunções aqui mais utilizadas são segundo, conforme a palavra aqui que está dentro aqui, conformativa, tá? Conformidade, então, conjunção conforme, segundo, consoante, de acordo, tá? Além de outras. 2 exemplos também. Fizeram o trabalho como lhes fora pedido. Fizeram o trabalho conforme lhes fora pedido, como lhes fora solicitado. Ou, conforme apontam estudos, vírgula, o sono ajuda a manter o equilíbrio emocional. Vejam, aqui nós temos novamente a conjunção no início, então vem a vírgula. E aqui nós temos a conjunção no meio do período. Tá? Então, iniciando a oração subordinada. A oração subordinada adverbial final passa uma ideia de finalidade. Tá? Aqui não há tantas conjunções assim. Nós temos que, para que, a fim de que. Exemplos. Treinou muito a fim de que conquistasse várias medalhas. Tá? Ou eu poderia simplesmente também dizer, treinou muito a fim de conquistar várias medalhas. Aí eu estou modificando o verbo aqui, então eu estou transformando este período, esta oração, numa reduzida. Bom, isso é assunto para uma outra aula, para um outro vídeo, que nós temos orações reduzidas de gerúndio ou reduzidas de infinitivo. Tá bem? Para que eu aprove, vou estudar mais. Vejam, para que, a fim de que eu aprove, então, finalidade, certo? Tenho novamente a vírgula aqui, porque a oração está no início do período. Depois, a oração subordinada adverbial temporal. Aqui expressa a ideia de tempo. Nós temos mais conjunções, tá? As mais usadas aqui. Quando, enquanto, desde que, depois que, assim que. Vejam, são sempre palavras que têm a ver com tempo, tá? Quando chegamos ao restaurante, o expediente já acabara. Tá? Aqui nós temos a conjunção quando. Novamente iniciando aqui iniciando o período, então nós temos a presença da vírgula. Tá? Nós vimos lá nas conjunções, na oração subordinada adverbial causal, também a conjunção desde que. Tá?
Então, a gente precisa cuidar, e vocês devem ter percebido já, nós temos algumas conjunções que se repetem. Então, é preciso ver dentro do contexto qual a ideia que se passa, desde que pode indicar causa, como nós já vimos, ou então pode também indicar tempo. Por exemplo, ele está aqui desde que abriu o expediente, né? Desde que está indicando, neste caso, um tempo, um horário, desde que abriu o expediente. Tá? Então, essas situações vão acontecer com outras conjunções. A conjunção que, por exemplo, se repete, porque se repete, tá? Como. Então, nós temos várias situações e sempre é preciso estar atento ao contexto, tá? Em que situação a ideia está contextualizada. E aqui nós temos a nossa última oração subordinada adverbial, a adverbial proporcional, que passa a ideia de proporcionalidade, né? Quais são aqui as conjunções ou locuções mais utilizadas, né? À medida que, à proporção que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos, além de outras, né? 2 exemplos. À medida que a data da formatura se aproximava, mais eu me entusiasmava. Vejam, existe aqui uma proporcionalidade. Vejam, à medida que algo se aproximava, que é a formatura, né, mais eu ficava entusiasmado. Tá? Ou então, muitos leem pouco, ao passo que outros devoram livros. Eu coloquei aqui entre aspas esse verbo devorar, devoram. Aqui nós temos a presença de uma figura de linguagem, certo? Então, nós temos ao passo que, eu poderia dizer aqui, muitos leem pouco, à proporção que outros leem muito, né? Esse devoram livros, quer dizer, outros leem bastante. Tá? Então, nós temos sempre essa ideia de proporcionalidade nestas orações adverbiais proporcionais. Tá bem? Sim, a Ju tem uma pergunta. Certo. A Ju diz o seguinte, ela viu aqui a conjunção como colocada nas causais, depois nas comparativas e também nas conformativas, certo? Um exemplo de cada. Vamos ver aqui. Se eu disser, por exemplo, ela chorava como uma criança. Vejam, aqui eu estou fazendo uma comparação, né? Estou me referindo a alguém chorando como uma criança, tá? Fazendo uma comparação. Ou, ela falava como se tivesse muita experiência no ramo, né? Estou fazendo novamente uma comparação, tá bem? Depois, conformidade, tá? Fizemos o trabalho como nos foi solicitado. Posso substituir por uma outra conjunção de conformidade. Fizemos o trabalho conforme nos solicitaram. Tá? E também agora uma situação de causa. Tá? Aqui tem uma particularidade. Tá? A conjunção como, ela vai ser causal apenas colocada no início do período. Se eu disser, por exemplo, não fui bem na prova porque estudei pouco. Bom, eu não posso colocar como ali no lugar desta conjunção. Por quê? Não fui bem na prova como estudei pouco. Percebe? Ju? Não, a ideia não fecha. Então eu preciso colocar, se eu colocar no início, eu vou dizer como estudei pouco, não fui bem na prova. Tá? Claro, eu posso também manter a conjunção. Por quê? Né? Porque não estudei muito, não fui bem na prova. Tá? Mas neste caso,
Aí sim eu coloco conjunção como no começo do período e eu tenho uma causal, ok? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, importante, inscreva-se.